estão sendo presos, mortos, torturados, pelo simples fato de dizerem: eu creio em Jesus. Existem pessoas hoje no mundo, e uma grande parte do cristianismo, quase 20% dos cristãos no mundo hoje estão debaixo de perseguição. E não é só no Oriente Médio, muito mais perto da gente que a gente imagina. México, por exemplo, Rússia, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, aliás, Coreia do Norte, Vietnã, em vários países comunistas, Cuba, cristãos estão sendo presos, mortos, expulsos de suas casas, tendo seus direitos tomados pelo simples fato de de manifestarem a sua fé no Senhor Jesus. E na nossa igreja nós reservamos todo ano, na verdade não só na nossa igreja, há um movimento em todo o Brasil, é um movimento da igreja evangélica brasileira, de orar pela igreja perseguida, de deixarmos um domingo do nosso ano para nos focarmos nisso. Normalmente é esse domingo hoje, mas nós esquecemos de colocar isso no calendário, nos lembramos durante a semana, e para não fazer uma coisa improvisada, não fazer uma coisa em cima da hora, nós decidimos fazer no domingo que vem. Então hoje nós vamos orar aqui agora pela igreja perseguida, mas no domingo que vem nós vamos ter todo um culto voltado para isso. Então no domingo que vem nós vamos nos dedicar a olhar o contexto desses irmãos, olhar o sofrimento desses irmãos, ouvir depoimentos. Nós recebemos todos os anos um pacote com depoimentos, com vídeos, com pessoas que estão em outros lugares do mundo falando um pouco do que eles estão passando lá. Então no domingo que vem nós vamos ter um tempo para isso, para ouvir esses irmãos e orarmos. Mas eu queria pedir para você que isso não fosse somente um dia do teu ano. Não é só domingo que eles estão sendo perseguidos, não é só hoje que eles estão sendo perseguidos. Muitos irmãos nossos estão sendo perseguidos a vida inteira. Eles nunca conheceram um contexto de cristianismo de não ser perseguido. Eu me lembro que uma vez eu trouxe um rapaz, um cubano, ele ficou na minha casa durante 15 dias, e quando eu peguei ele no aeroporto, a Arit me ligou no celular e falou assim: Creuze, passa no mercado e compra alguma coisa lá que precisava para fazer o almoço. E eu saí do aeroporto com ele e entrei no Carrefour, esse Carrefour que tem na Marginal Tietê ali. Ele ficou parado na porta do Carrefour, chorando. Aí eu falei: o que foi, cara? Ele falou assim: o que é isso aqui? Eu falei: é um supermercado. Aí ele falou: mas você pode comprar o que você quiser? Aí eu falei: posso. E na quantidade que eu quiser. Tendo dinheiro para pagar, se eu quiser levar o mercado inteiro, eu posso. Ele não conseguia entender. Não conseguia. Ele andou comigo no mercado, mas eu percebi que o tempo todo a cabeça dele estava lá em Cuba, nos milhares de pessoas que estão morrendo de fome, que estão passando necessidade, e muitos deles porque realmente não creem no Evangelho. Porque lá em Cuba, se você se corromper, se você for malandrão, se você se usar da corrupção, você pode ganhar muito dinheiro. Mas os cristãos não se usam tanto da corrupção. E isso realmente gera uma necessidade muito grande. Então eu espero que você faça isso parte da sua vida. Entender que nós somos parte de um corpo. E a Bíblia diz que se um membro do corpo sofre, todo o corpo padece. E o nosso corpo não é essa comunidade local aqui. O nosso corpo é toda a igreja de Jesus pela face da terra. Então, se tem irmão meu sendo perseguido, eu devo sofrer junto com ele. Eu devo chorar as lágrimas dele. Eu devo me preocupar com alguma maneira de ajudá-lo para que esse contexto mude. E eu devo orar por isso. É interessante porque nós não estamos longe disso acontecer no nosso país. Para começar algum tipo de perseguição aos cristãos aqui. Não sei se você está antenado no jornal, mas essa semana a ONU lançou uma resolução dizendo que pais que levam
crianças na igreja estão infringindo o direito dessa criança. Porque eles estão obrigando essa criança a assumir uma posição religiosa. Então, isso é a Organização das Nações Unidas. É aquele grupo de pessoas que se reúnem para gerir a forma como o mundo vai funcionar. E esse grupo está dizendo o seguinte: quem leva a criança na igreja está cometendo um crime contra essa criança. Se levar isso às suas devidas proporções, se algum país como o nosso, que faz parte da ONU, disser vamos praticar aquilo que a ONU diz, não é? Então é algo interessante de se ver. Eu fui essa semana na escola do meu filho, aqui não, é FIEB ali? Não, ali não é FIEB, ITB do Belval, festa junina, né? Ouvir música caipira, vestir de caipirinha e dançar música caipira, regional, popular. Tinha um Carreiro e Pardinho, eu vim do interior, estou acostumado, gosto de moda de viola. Falei, opa, vamos lá, né? Chego lá, era uma festa junina que tinha desde os pequenininhos até o colegial. E aí chegou a apresentação do terceiro colegial do ITB, que é uma das escolas mais respeitadas de Barueri. E aí, festa junina tem casamento, não tem casamento? No casamento da festa junina do ITB tinham 2 meninos vestidos de mulher. Então tinham 3 noivas. 3 noivas. Uma era mulher. As outras 2 noivas eram homens. E aí, cada uma dessas 2 noivas cadáver, dessas noivas bizarras, dessas noivas homem, cada uma dessas noivas tinha um par. O par de uma das noivas era um outro homem vestido de mulher. E o par da outra noiva, não, era uma mulher vestida de homem. E o par da outra noiva era um homem mesmo. Entendeu qual que era? Uma noiva era homem e o par dela era uma mulher vestida de homem. E a outra noiva era homem e o par dela era um outro homem. E esse foi o casamento, não é? da quadrilha, não é? Da festa. Entrou lá o casamento da festa. E aí veio o padre e abençoa, e dizendo assim, a frase que o padre falou foi algo mais ou menos assim: todo amor é abençoado por Deus. Negócio mais ou menos por aí. Toda forma de amor é abençoada por Deus. Então tá lá. E aquela festa. Só que quando terminou a festa, eu fui andar pelos corredores até o meu filho chegar a hora dele dançar. E a gente viu as pessoas passando e a gente percebeu vários casais de homossexuais. Não era um, não. Vários. Meninos com meninos, meninas com meninas. E daqui a pouco eu olhei para o lado e eu vi um dos professores do ITB, que é homossexual, cercado de uma série de garotos iguais a ele. E alguém que já estudou lá, que era da nossa igreja, já tinha me dito que esse professor faz lá dentro uma grande campanha para converter meninos e incentivar meninos a saírem do armário, a se tornarem como ele. Escola pública, escola de Barueri. É normal. Normal. As pessoas, quando terminou a dança da quadrilha, as pessoas aplaudiram, de pé. Foi a dança mais lotada, que tinha mais público para assistir. E estavam ali diretores, professores, pais, todo mundo aplaudindo, né? Eu fico pensando como deve ser a vida de um professor cristão dentro de uma instituição como essa. Fico pensando como deve ser a vida de um diretor de escola cristão quando ele tem que se deparar com uma situação como essa. Fico pensando como é a vida dos nossos adolescentes que estudam nessas instituições e que não estão só no dia da festa junina, mas todos os dias do ano expostos a essa realidade e a esse tipo de influência. E os desdobramentos futuros que nós veremos disso na sociedade. Então é muito triste viver sobre situações assim.
graças a Deus, eu ainda tenho a liberdade de sentar com meu filho e dizer para ele: filho, o papai do céu não gosta disso. Tem mais um outro detalhe, né? No meio da música de São João, da festa junina, parou a música junina e entrou um funkão, um funk pancadão. E a música dizia assim: vai descendo até o chão e vai rebolando e rebola a bundinha. E o bagulho foi pegando, galera. Mas assim, movimentos sexuais explícitos, no meio da quadra, para todo mundo ver. E isso é triste demais, lamentável demais, porque são os nossos jovens. Não sei o que você sente quando você olha isso, mas eu fico pensando: caraca, esse é o futuro do nosso país. Esses são os futuros vereadores, presidentes, professores de escola, diretores das instituições. E eles vão trazer grande influência sobre as pessoas que eles liderarem no futuro. E isso realmente é muito perigoso. Muito perigoso. Não só para nós cristãos. Eu não tenho problema nenhum de ser perseguido. Vem. Pode prender, pode bater, pode processar. Faz o que quiser, de boa. Não tem medo nenhum. Eu tenho o Senhor comigo. Agora eu fico pensando nesses próprios jovens, que estão sendo influenciados por outros, motivados por outros e, por vezes, presos nessa condição, sem nenhum auxílio. E a igreja trancada dentro de um prédio, preocupada com a música que canta ou com a teologia. E eu também pensei na igreja. O que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? O que você está fazendo para mudar essa realidade? Como crente, qual é a tua postura? Não só dentro da sua casa, mas qual é a tua postura no mundo, na sociedade? Que tipo de vida você tem levado para ajudar essas pessoas? A gente teve aqui o tempo que a gente estava discutindo sobre 30 Reasons Why, né? E uma das coisas que a gente conversou com os adolescentes é que homossexual vai querer vir na igreja. Ele chega na igreja e os crentes fazendo piadinha, zombando da situação dele. Ele vai olhar e vai falar assim: eu nunca mais venho aqui. Então eu não zombo dessa situação, porque isso não é coisa de rir. Vou confessar que já zombei muito, já brinquei muito com o homossexualismo, mas não brinco mais. Porque isso não é coisa de se rir. Esse é o tipo daquelas coisas que a Bíblia diz que é vergonhoso o fato só de mencionar a existência delas. E nós não devemos rir deles, nós não devemos fazer deles piada. Nós devemos nos compadecer, chorar por eles, amargamente. Chorar e orar pela condição deles, orar para que Deus os liberte da cegueira que eles vivem. Porque eu já sou pastor há 15 anos, já acompanhei alguns homossexuais, inclusive travestis, nesse período. E não me lembro de encontrar na minha vida um homossexual que fosse feliz com a sua condição, resolvido como ser humano, como pessoa. Não. A maioria deles guarda por dentro uma frustração, uma decepção, uma autonegação profunda, que muitas vezes eles não abrem com todo mundo, né? E muitas vezes porque nós não damos abertura. Mas é pensar nisso tudo. Igreja perseguida envolve também a nossa pátria, né? Envolve também o contexto onde nós estamos. Vamos orar por isso, depois nós vamos olhar o Evangelho de João. Pai querido, Deus amado, obrigado porque hoje, ainda que seja apenas um dia, a tua igreja está reunida em vários lugares do globo terrestre, orando por aqueles que estão debaixo de perseguição, seja essa perseguição militar, seja essa perseguição cultural, social, seja essa perseguição apenas de assédio moral, seja essa perseguição de simplesmente viver num lugar onde tudo o que ele diz é criticado, é atacado e ofendido. Ó Deus, eu peço no nome do Senhor Jesus que o Senhor nos abençoe como igreja e que nós sintamos, ó Deus, na carne, na pele, a dor do nosso irmão.
que nós possamos realmente dobrar os nossos joelhos e orar, não somente num domingo, mas durante todo o ano, pelas centenas de milhares de cristãos, talvez milhões de cristãos, que enquanto nós estamos aqui livres, cantando e falando, eles talvez estejam numa prisão escura, sendo espancados, estuprados, feridos e mortos, porque declaram o Senhor como Salvador. Eu peço a Deus que o Senhor tenha compaixão deles e de nós. Que o Senhor os fortaleça, Senhor, na angústia. Que o Senhor seja a força presente em todo o tempo na tribulação desses irmãos. E que para nós, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia da nossa passividade, da nossa indiferença, do simples fato de vivermos como se isso não existisse, como se fosse só mais uma das coisas que a gente lembra num dia só do ano. Ó Deus, quebranta os nossos corações, ó Pai, e abre os nossos olhos, para que o nosso cristianismo não seja um cristianismo apático, um cristianismo frio, morno, que causa vômito, ânsia de vômito na boca do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos fervorosos na oração, a sermos fervorosos no envio de missionários, a sermos fervorosos na contribuição financeira para os missionários que estão sendo enviados, a sermos fervorosos, ó Deus, em pegarmos as nossas férias e irmos para um lugar desse, para simplesmente dar um abraço no irmão que está sofrendo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos o fervor adequado, ó Deus, às coisas espirituais desse mundo. Que a nossa vida não esteja concentrada, ó Pai, em dinheiro, carro, casa, roupas, acessórios, mas que nós tenhamos o foco no reino do Senhor, na igreja de Jesus, que não é só este lugar aqui que nós frequentamos no domingo, mas são os milhares e milhares de cristãos por todos os cantos da terra. Ó Deus, nos dá, Senhor, sabedoria, entendimento do alto, vindo direto do Teu Espírito, para quebrantarmos os nossos corações e chorarmos com os que choram. Nos ajuda nisso, Senhor. Ó Pai, abençoa, ó Deus, os missionários que estão nessas comunidades perseguidas, ó Pai. Aqueles homens corajosos que, além de deixar a sua pátria, sofrem risco todos os dias para falar do Senhor Jesus. Aquilo que aqui nós podemos fazer livremente, muitas vezes não fazemos. Esses homens põem as suas próprias vidas em risco para fazê-lo. Ó Deus, eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a termos os nossos olhos atentos, os nossos corações quebrantados e as nossas bocas abertas para orarmos, para falarmos, para vivermos o Evangelho. Não nos deixa, Senhor, ficarmos na comodidade. E Deus, eu coloco diante do Senhor a situação do nosso país. Os diversos jovens que estão nos centros universitários, massacrados pelos professores de esquerda, atacados, acachapados pelos movimentos LGBT, que são todos os dias criticados, xingados, bombardeados, pelo simples fato de dizerem crer no Senhor Jesus. Quantos desses jovens, Senhor, têm desistido da fé? Quantos desses jovens têm abandonado a palavra do Senhor? Tem misericórdia deles, Senhor. Fortalece, Senhor, instituições como a ABU, como Toca do Estudante, como tantas outras instituições que se dedicam a fortalecer universitários para crerem no Senhor. Porque eles sim são perseguidos. Ó Deus, abençoa eles lá dentro, que eles tenham firmeza na fé, que eles possam manter a crença no Deus vivo,
e possam abrir as suas bocas com coragem e com ousadia, anunciando o Evangelho. Ó Deus, ajuda, Pai, os professores, os vereadores, os políticos, que se afirmam cristãos e que buscam viver uma vida correta, que são massacrados no contexto onde estão, pelo fato de não se renderem à política das ideologias de gênero. Fortalece esses irmãos, ó Deus. Dá para eles coragem, porque muitos deles correm o risco de perder o sustento das suas famílias, ó Pai. Mas não permita, Senhor, que em nenhum momento eles negociem a sua fé. Que eles não vendam a sua fé pelas contas do mês a pagar. Que eles possam se manter ousados e com coragem, firmes no Senhor, e pagar o preço de ser um servo teu, ó Deus. E agora que nós vamos abrir a tua palavra, Senhor, nos enche da verdade. A tua palavra é a verdade. Nos toma com o teu Espírito, ó Deus, quebranta os nossos corações e nos conduz para a obediência do Senhor. É o que eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de João. Nós vamos terminar hoje o finalzinho do capítulo 18 e vamos dar uma olhada no começo do capítulo 19. Então, Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 28. É um texto grande de se ler, mas não é um texto tão difícil de se entender e de se aprender com ele, porque João agora, ele tira um pouco aquele foco teológico que continua, mas ele se volta para a história dos últimos momentos de Jesus, da crucificação de Jesus, o julgamento civil de Jesus diante de Pilatos. É interessante que nós temos 4 narrativas da vida de Jesus. Cada uma delas tem uma ênfase: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada uma dessas narrativas da vida de Jesus tem um propósito específico. E para que esse propósito seja cumprido dentro da narrativa, cada um desses autores, eles destacam algumas coisas. Eles tornam algumas coisas mais relevantes e outros não falam tanto delas, porque tem outras ênfases diferentes. E João, ele está focado, ele está preocupado, desde quando ele começou a escrever o livro, em mostrar para todos nós que Jesus era Deus, que Jesus era o Verbo encarnado, que Jesus era totalmente Deus, plenamente Deus, completamente Deus. Então, cada uma das conversas que João vai enfatizar, ele vai enfatizar esse contraste entre a expectativa dos homens acerca de quem Jesus era e, de fato, quem ele era. E João aqui, ele vai se dedicar mais do que os outros evangelistas para mostrar para a gente Jesus conversando com Pôncio Pilatos, o governador romano da província de Israel. E nessa conversa com Pôncio Pilatos vai fazer 4 perguntas nesse texto que nós vamos ler. 2 perguntas para os caras que estavam querendo matar Jesus e 2 perguntas para o próprio Jesus. E esse trecho longo tem o propósito de nos apresentar diante de um homem cético e de 2 homens diferentes: o piadista, o sarrista, o zombador, e aquele homem que, por causa dos seus motivos e pressupostos religiosos, está disposto a matar. Ok? São essas 3 pessoas que o diálogo vai nos confrontar. Vamos ler esse diálogo aí. João capítulo 18, versículo 28. Diz assim: o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano.
E seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não teríamos entregue ele ao Senhor se não fosse um criminoso. Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm o direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim, cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. E Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede desse mundo. Pilatos disse: então você é rei. Você diz que eu sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos então indagou: que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez onde estavam o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu lhes solte um prisioneiro a cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E eles, porém, gritaram: não, esse homem não, queremos Barrabás. E esse Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto púrpura. E zombavam dele dizendo: salve, rei dos judeus. E batiam no seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês. Mas que fique bem claro, eu considero este homem inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto púrpura. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Levem-no vocês mesmos e crucifiquem, disse Pilatos. Eu considero este homem inocente. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? E Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado ainda maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou na tribuna, na plataforma chamada Pavimento de Pedra, em aramaico, Gábata. Era por volta do meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifica-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta,
os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Está aí o texto, relato comprido, mas que apresenta para a gente algumas situações interessantes. A primeira situação interessante que a gente vê nesse texto é o próprio momento, a circunstância em que ele está acontecendo. No começo do texto diz que Jesus tinha sido levado para Caifás e não houve um julgamento ali. João não mostra para a gente os detalhes desse julgamento, porque João está querendo deixar claro para a gente que os judeus não estavam preocupados com julgamento. Os judeus não tinham interesse nenhum que Jesus fosse julgado da maneira correta. Eu acho que a gente está vivendo muito isso no nosso país, não é? A gente está vendo muito isso no nosso país. Pessoas sendo levadas nos tribunais que a gente sabe que não serão julgadas, que não serão condenadas. De certa forma era isso que estava acontecendo, mas ao contrário. Outras pessoas, nós sabemos, vão ser julgadas. Mas você tem dúvida de que o Lula vai ser inocentado? E de que ele não vai pegar um dia só sequer dentro de uma cadeia com ferros e dentro de uma prisão comum? Não vai. Talvez ele pegue lá uma prisão domiciliarzinha, fique com a pulseirinha no pé, mas ele não vai para a cadeia. Não vai. No Brasil não vai. Agora, gente que fez muito menos do que ele, já está na cadeia aí, 3, 4 anos. A peãozada já está condenada. Os chefões estão ali, E os que conseguem ainda fazer delação premiada e ir viajar para a Europa, para os Estados Unidos, ficar curtindo praia em Miami, estão de boa, galera. E não vai dar nada. Porque esses julgamentos são todos julgamentos de fachada, a maioria deles. As sentenças desses julgamentos não são dadas pelos juízes que estão lá. Esses juízes são todos comprados. A sentença já foi dada muito antes do juiz pronunciá-la. São poucos os juízes corretos que pronunciam uma sentença verídica e verdadeira. Isso a gente vê no nosso país, a injustiça. E aí o que está acontecendo nos tempos de Jesus, a gente às vezes acha que o mundo está ficando pior. O mundo sempre foi mundo, gente. E a justiça dos homens sempre foi a justiça dos homens. Elas não reproduzem a verdade. Jesus não tinha a mínima chance nesse julgamento. A primeira pergunta que Jesus faz lá para Anás, quando ele tem a conversa com Anás, é: cadê as testemunhas? Porque se você tem uma acusação contra mim, você tem que ter provas e testemunhas. O que acontece com Jesus quando ele pede um julgamento justo? Tapa na cara. Tomou um bofetão na cara e cala a boca que o juiz está falando. O doutor está falando. E tapão na orelha, fica de boa. Quando ele é levado para Pilatos, existe aqui uma aparência de julgamento justo, mas não é. Por quê? Porque os próprios judeus já tinham vindo antes dizer para Pilatos: tem um criminoso que está formando um exército, ele vai invadir Jerusalém e vai matar todo mundo aqui. E ele vai tomar o trono de vocês, romanos. Foi por isso que Pilatos mandou, quem assinou a autorização para um destacamento romano de 400 soldados ir prender Jesus, foi Pilatos. Então Pilatos sabia da acusação. O texto diz que era de manhã e logo quando eles chegaram, Pilatos veio para fora. É óbvio que o texto está querendo mostrar para a gente que havia em Pilatos uma expectativa. Imagina se você, no lugar de Pilatos, chega um grupo de líderes da nação e dizem para você: cara, tem um povo aí, estão formando um exército, um grupo de rebeldes, eles estão ameaçando invadir a cidade, eles já têm o rei deles lá, e eles falaram que vão tomar Jerusalém e vão coroar o rei deles. Pilatos manda um destacamento de 400 soldados. Você imagina como que foi a noite de Pilatos? Porque naquele tempo não tinha celular, né?
câmera de vídeo para reportar ao vivo e em cores, está acontecendo isso. Então quando ele ouve o pelotão voltando, ele já sai para fora. Só que ele toma um susto. Ele mandou 400 soldados. O que Pilatos esperava? Que se eles estivessem combatendo uma rebelião, o contingente dele de soldados ia voltar com um soldado morto, ia voltar com um soldado enfaixado, ia voltar um monte de gente presa, aquele corredor, aquela fileira de gente acorrentada uma na outra. Quando ele sai para fora do pretório e ele olha pela janela da tribuna, ele vê um cara só. Imagina, você mandou um destacamento de 400 homens, você está esperando a Segunda Guerra Mundial, vem só um cara. E a pergunta que Pilatos faz, a primeira pergunta que Pilatos faz é: o que esse homem fez? Vocês bagunçaram o esquema do coreto todo. Vocês mexeram a cidade inteira, vocês pegaram um destacamento romano, vocês pegaram os guardas do templo, vocês foram mexer com o rei Herodes lá na casa dele, vocês levaram esse cara para o Sinédrio, vocês estão fazendo essa fusarca toda. Qual é a acusação contra esse homem? E é interessante, porque a resposta dos judeus é uma resposta que não responde o que Pilatos perguntou. Eles não dão acusação contra Jesus. Eles não respondem: olha, não, ele está sendo acusado disso. Por quê? Porque no Sinédrio, Jesus tinha sido acusado pelas leis judaicas. Jesus estava recebendo duas acusações. Uma acusação de ter blasfemado contra Deus, de ter falado que ele era o próprio Deus. E a segunda acusação dele ter se afirmado como o Messias, sem apresentar as evidências segundo as expectativas judaicas. Então Jesus tinha duas acusações religiosas. Se essas acusações fossem apresentadas para Pilatos, Pilatos era imperador romano, ele estava se lixando para as acusações dos judeus. Pilatos ia chegar para eles e falar assim: isso é problema religioso de vocês. É a mesma coisa que a gente tivesse algum problema aqui dentro da igreja, e a gente fosse lá para o juiz lá, e abrisse a Bíblia no juiz e falar: doutor, o senhor tem que julgar aqui, porque esses dois irmãos aqui e tal, aqui na Bíblia aqui, que um está querendo beber vinho, o outro está falando que beber vinho é pecado, julga aí. O que o juiz ia falar? Ia falar: meu amigo, isso não tem nada a ver comigo. Eu sou o diretor civil desse negócio aqui, eu não tenho que a ver com as leis religiosas de vocês. Voltem para casa e resolvam. Tanto é que quando eles não respondem, eles viram para Pilatos e eles dizem assim: olha, a gente não tem resposta para o que você está dizendo, mas confia na gente. O versículo 29 vai dizer isso. O 30, desculpa. Vai dizer exatamente isso. Eles responderam para Pilatos e disseram o seguinte: olha, esse homem é mau. Que tipo de acusação é essa? Qual é o crime? Qual é a lei? Porque a pergunta de Pilatos é assim: eu sou o juiz, qual é o artigo da lei civil que ele descumpriu? Qual é o artigo, a cláusula da lei romana que ele descumpriu? Cadê as testemunhas? Cadê as provas? Tem foto? Tem documento? Cadê? Não tinha. Então o que eles respondem? Ele é mau, confia no que a gente está dizendo. Aí Pilatos fala: volta para casa e vão resolver esse problema, porque eu não tenho nada a ver com isso. Aí os judeus fazem uma ameaça que Pilatos não esperava. Os judeus dizem o seguinte: esse cara, ele precisa ser morto. E nós não podemos matar ninguém. Por quê? Porque quando os romanos invadiram Jerusalém, eles permitiram que os judeus continuassem com a religião deles, mas que eles não executassem penas capitais. Que quando houvesse algum pecado que exigisse pena de morte, segundo a lei de Moisés,
que era o apedrejamento, que esse pecado não fosse levado a cabo. Porque eles não poderiam condenar ninguém à pena de morte. Só quem podia fazer isso eram os romanos. E aí Pilatos apresenta para eles e fala, olha, resolvam vocês. Quando eles voltam para Pilatos e diz assim, é caso de pena de morte, aí Pilatos fala, opa, eu preciso tratar esse problema. Acontece também uma coisa interessante aqui no começo do texto. O texto fala que eles não entraram na casa de Pilatos, porque era Páscoa. Mas, pergunta, você que está atento ao livro de João aí, Jesus não tinha comido a Páscoa na noite anterior? Que Páscoa é essa? Porque o cordeiro da Páscoa já tinha sido morto na noite anterior. Jesus tinha mandado providenciar o cordeiro, ele comeu a Páscoa com os discípulos durante a noite, fim da tarde, por volta das 6 horas da tarde, até mais ou menos umas 10 da noite. E depois Jesus foi para o Getsemane, lá ele foi preso, e nós estamos aqui por volta das 6, 7 horas da manhã com essa galera de frente de Pilatos. Esses judeus já tinham comido também o cordeiro da Páscoa. Já tinham participado da Páscoa na noite anterior. A pergunta é, que Páscoa é essa? Bom, tem uma resposta simples. Se você conhece a lei de Moisés, você vai ver que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 16, e alguns outros livros, Êxodo capítulo 12, Levítico capítulo 23, Números capítulo 33, fala que os 7 dias depois da Páscoa era a continuidade da Páscoa. O que acontecia nesses 7 dias? Os judeus precisavam fazer uma faxina enorme dentro de casa, para tirar de dentro de casa qualquer coisa que tivesse fermento. Eles tinham que tirar o fermento, eles tinham que limpar a casa, e tirar não só o fermento, se tivesse migalhinha de pão com fermento no chão, não podia. Então os judeus passavam ali, um dia antes, preparando toda a casa, limpando tudo, arrumando tudo, vasculhando os cantinhos do chão, para tirar todo o fermento que houvesse na casa. E a lei de Moisés diz que eles deveriam fazer isso para lembrar deles 2 coisas. Por que eles não comiam pão com fermento? Porque lá no livro de Deuteronômio fala que o pão com fermento, o pão sem fermento, deveria lembrar para eles o pão da aflição, o pão da angústia. E esse pão sem fermento lembrava para eles a pressa com que eles saíram do Egito, a aflição, a angústia que envolveu a saída do Egito. Lembra quando eles saíram do Egito? Você está assistindo a novela da Record, está com a cabeça fresquinha aí, então está saindo aí do Egito, né? Então, quando o povo estava saindo do Egito, eu conheço, eu vou na casa de vocês em espírito lá, eu vejo você, brincadeira, não é nada disso. Mas enfim, quando o povo estava saindo do Egito, eles saíram rápido, eles saíram pegando as coisas e catando rápido, e foi um momento de muita angústia, porque teve, antes disso, 10 pragas, a morte dos filhos primogênitos, a perseguição dos egípcios o tempo todo lá no deserto, Deus colocando a barreira de fogo para o exército do faraó não chegar, a cruzada lá do mar de junco, seco. Então foi um momento muito tenso, um momento de muita angústia. E a própria angústia que eles passaram no Egito, a escravidão. E aí, isso lembrava para eles, quando eles comiam aquele pão sem fermento, lembrava para eles da onde Deus os tirou e como é que eles saíram de lá. Deus os tirou da escravidão, Deus os tirou da podridão que eles viviam moral, ética lá no Egito, para transformá-los num povo santo. Então, todas as vezes que eles sacrificavam o cordeiro da Páscoa, logo na sequência da Páscoa vinha a festa dos pães ázimos, 7 dias depois da Páscoa, em que o judeu não podia se contaminar com fermento, para ele lembrar da sua humildade, para ele lembrar do contexto de aflição da onde ele foi tirado, do que Deus o salvou. E para ele lembrar de que Deus o tirou de um contexto de opressão.
Só que João está fazendo um jogo de palavras aqui e mostrando para a gente o negócio seguinte. Esses judeus, eles não estão preocupados em se contaminar com o farelozinho de pão que possa ter dentro da casa de Pilatos, mas eles estão oprimindo por causa da sua arrogância, do seu orgulho, matando o Salvador. Eles deveriam naquele momento limpar o fermento das suas casas para se lembrar da salvação humilde, da condição ruim que Deus os tirou. Mas eles estavam cheios de orgulho, cheios de arrogância, cheios de si mesmos, ensimesmados pela sua própria religião, e uma religião que envolvia o seu esforço pessoal, a sua obediência à lei, o seu zelo da lei. E eles todos orgulhosos disseram: não vamos entrar na casa de Pilatos porque não queremos nos contaminar com qualquer farelozinho de pão com fermento que tem aí dentro. Orgulhosos da sua religião, mas ao mesmo tempo, esses caras orgulhosos, cheios da sua própria religiosidade, estão colocando diante de Pilatos o Filho do Deus vivo, o pão que desceu do céu, o pão da vida. Este pão puro e verdadeiro, humilde, sem fermento, está ali na frente deles, mas eles não querem comer desse pão. O pão dos céus é rejeitado por causa do orgulho daqueles homens. E o primeiro contraste que João nos coloca nesse texto, joga nesse primeiro encontro dos judeus, de Jesus e de Pilatos, é com os próprios judeus, que orgulhosos da sua religião, preocupados com não se contaminarem com um farelozinho, rejeitavam o pão sem fermento, humilde, que Deus enviou do céu, que eles comendo seriam salvos por ele. E eu fico pensando em quantas pessoas nos nossos dias ainda são como aqueles judeus. Quantas pessoas nos nossos dias ainda estão preocupados com uma salvação que vem de cabelos não cortados, com uma salvação que vem de comprimentos de saias, com uma salvação que vem por uso de ternos e gravatas, com uma salvação que é baseada no cumprimento de certas normas e de certas regras. Quantas pessoas nos nossos dias, como diz a música do João Alexandre, enclausurados na parede de uma religião, presos a edifícios, a prédios, a pastores, a vozes de líderes, seguindo cegamente uma religião que os levará ao inferno, porque eles não aceitam o pão que desceu dos céus. E se Jesus fosse apresentado, e muitas vezes quando Jesus é apresentado para essas pessoas, com certeza eles gritarão, do mesmo jeito que esses homens gritaram: sai dele, tira ele daqui, crucifica esse homem, mata ele. Às vezes eu me deparo com algumas dessas pessoas nas minhas saídas pela vida, por esse mundo, e eu encontro alguns religiosos desses, e eu começo a apresentar para eles o evangelho vivo e verdadeiro, o pão dos céus, e eles não aceitam. Eles não aceitam. Ao invés de aceitarem, atacam. Ao invés de comerem do pão da vida, eles acreditam que a sua religião, que as regras e as normas que eles seguem, são mais importantes do que o Cristo vivo que está diante deles. Segunda conversa que eu queria destacar
é a conversa de Jesus com Pilatos. Jesus se apresenta diante de Pilatos e Pilatos faz uma pergunta: você é o rei dos judeus? Você é o rei? Não é? Esses caras vieram aqui, eu soltei um destacamento do exército inteiro por sua causa, porque eles me falaram que você está dizendo por aí que você é o rei dos judeus. Antes da gente entrar nessa parte, a gente precisa entender a política romana quanto aos reis estrangeiros. Em primeiro lugar, quando os romanos invadiam um lugar, quando eles tomavam uma cidade, eles não estavam preocupados em matar os reis. Diferente de impérios anteriores. Por exemplo, os gregos, quando eles chegavam num lugar, geralmente eles matavam os governantes e botavam os seus próprios no lugar. Os romanos não eram assim. Os romanos deixavam lá. Lembra de Herodes? No tempo que Jesus nasceu, tinha um rei. O rei judeu. Os romanos já estavam dominando Jerusalém. Já havia o rei judeu lá, Herodes. O mesmo rei que vai julgar Jesus aqui. Mais para frente, se você ler, por exemplo, os evangelhos sinóticos, você vai ver que Jesus foi levado para Herodes. Mateus é que dá essa ênfase. Então ele foi apresentado diante do rei. Havia um rei judeu. E os romanos não estavam nem aí para rei judeu. A preocupação dos romanos era o seguinte: está pagando os impostos em dia? Tô. Então você pode continuar sendo rei aí. Põe sua coroinha, faz sua capinha aí na cabeça que está tudo de boa. Qual era a preocupação de Herodes? A preocupação de Herodes era porque em Roma a política não era tão simples assim. O imperador César, que é mencionado aqui no texto, entrou no poder matando o anterior. E ele matou o anterior pagando propina para metade do Senado declarar ele como rei. Vocês lembram da história de vários dos Césares romanos, dos imperadores romanos? Aquele que tomou a facada nas costas do seu guarda de segurança mais íntimo. Que ele olha para trás e fala: até tu, Brutus. Está enfiando a faca nas costas dele. Então Pilatos, ele está acostumado com a política romana. E a política romana é assim, um matando o outro. Provavelmente o próprio Pilatos, como governador da região de Israel, tinha suas intenções políticas de matar alguém para subir no poder. Ok? Então em Roma não existia amigos. Aliás, eu não vou falar para você assistir aquela série do Netflix Roma, porque aquilo ali é uma pornografia disfarçada, é só baixaria. Mas se você assistir alguns episódios, você vai ver que é sangue para todo lado. Aliás, a capa da série já é alguém morto no chão, o sangue escorrendo assim. Porque em Roma o negócio funcionava na trairagem. Roma era um bandido querendo passar a perna no outro. Então, quando disseram para Pilatos que tinha um cara aí que queria ser rei, primeira coisa que Pilatos pensou, o que foi? Esse cara quer me matar. Esse cara primeiro que ele vai matar sou eu. Então Pilatos se aproxima com todo esse panorama diante de Jesus e faz uma pergunta: cara, você é rei? E Jesus responde uma coisa que Pilatos nunca tinha imaginado na vida dele. Jesus vai chegar para Pilatos e vai dizer isso aí no versículo 34. Jesus diz para ele: essa pergunta é sua ou de outro? Você está expressando a sua opinião pessoal? Você está realmente interessado em saber se eu sou rei? Se Pilatos respondesse sinceramente: não, eu estou interessado em saber quem é você, se você é rei mesmo. Meu interesse é um interesse legítimo, sincero. Talvez Jesus respondesse de uma maneira mais direta e diria: sim, eu sou rei. Mas Jesus percebe que a pergunta de Pilatos não tem interesse sincero. Que Pilatos está sendo simplesmente reprodutor
daquilo que os judeus disseram para ele. E aí Jesus não vai responder a pergunta de Pilatos. Jesus vai dizer para Pilatos o seguinte: olha, essa pergunta é sua ou é de outro? Pilatos fica bravo. Porque Pilatos percebe o seguinte: eu sou judeu por acaso? Você está conversando com outro judeuzinho igual você? Eu não sou judeu, parceiro, eu sou de Roma. Eu não estou preocupado com essas briguinhas de vocês aí. Se você está querendo dar um golpe de Estado só para tirar Herodes do poder, mano, faz seus corre aí. Eu não tenho nada a ver com as briguinhas internas de vocês, eu sou romano. Eu não estou preocupado com que vocês estão querendo resolver os conflitos de vocês, judeus. Vocês são judeus, vocês se viram. Vocês são brancos, vocês se entendem. É isso que Pilatos diz para Jesus. Eu não tenho que ficar resolvendo conflitinho de judeu. Eu sou romano. A minha pergunta para você é uma pergunta o seguinte: o que você fez e por que você fez o que fez? Eu estou preocupado, não é com você com problema com Herodes, ou com você com seus probleminhas religiosos, ou com a sua política interna. Minha preocupação é o seguinte: você vai depor o Império Romano? Você vai querer arrumar treta com Roma? Você vai querer quebrar o esquema que nós romanos colocamos aqui? Essa é a pergunta de Pilatos. E quando Jesus percebe que a pergunta de Pilatos é uma pergunta que envolve a preocupação que Pilatos tinha com a política geográfica daquele momento, Jesus responde. Aí Jesus diz assim: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a galera que estava me seguindo tinha pegado todo mundo espada e tinha saído de comendo pau com os seus soldados aí. Você ia ter recebido um pelotão a menos aí, porque você mandou 400, mas tinha 5 mil que me seguiam. Então, se eu tivesse preocupado, se o meu reino fosse desse mundo, você devia se preocupar mesmo. Porque se eu tivesse vindo aqui para agora tomar o poder, eu tinha uma galera me seguindo. Ia ser difícil você conseguir conter essa rebelião. Mas Jesus diz: o meu reino não é deste mundo aqui. Eu não vim agora, nesse momento, fazer uma revolução. E aí Pilatos diz assim: então você é rei. E aí Jesus afirma duas coisas: eu sou rei e eu tenho um reino. Jesus diz no versículo 37, é você que está dizendo que eu sou rei, e já é a segunda vez. Mas, de fato, eu nasci rei. E eu vim para esse mundo para ser rei. Mas o meu reino, Pilatos, é diferente do reino que você está acostumado aí. O reino que você está acostumado é um reino cheio de mentira. É um cheio de traições. É um reino cheio de gente, um querendo puxar o pé do outro. Os seus seguidores, esses judeus que estão aí na porta, você não confia neles. Você tem toda a preocupação de agradar eles, porque você sabe que se você não fizer o que eles querem, eles vão matar você. E já havia um grupo de judeus chamado Zelote, fazendo constantemente ataques aos romanos. Então Jesus está dizendo: existe uma diferença muito grande entre o meu reino e a minha percepção do que é reino e a sua, Pilatos. O seu reino está preocupado em agradar as pessoas e garantir pela força da espada que você tem o domínio. O meu reino, Pilatos, e Jesus vai falar isso para ele, não é assim. Os meus súditos, eles ouvem a minha voz e eles me seguem. E aí Jesus começa a dizer para aquele homem algo que ele nunca ouviu. E a resposta de Pilatos a isso é uma pergunta: o que é a verdade?
Porque Pilatos jamais, na vida dele inteira, tinha ouvido falar do que era a verdade. Pilatos conhecia a mentira. Pilatos conhecia a espada, o assassinato, a imposição da força. Pilatos conhecia o convencimento do poder. Ele não conhecia um conhecimento que tinha como fonte a verdade. Pensando em Pilatos, eu queria ler um pedaço do texto que eu escrevi sobre essa pergunta de Pilatos. O que é a verdade? O fato é que Pilatos não entende a resposta de Jesus. E novamente ele questiona se era isso que ele estava afirmando de si mesmo. Jesus novamente afirma que estava dizendo: Pilatos, eu sou o rei, eu tenho um reino. Ao fazer isso, Jesus não está querendo se desviar da resposta. Ele respondeu que era rei. A afirmação de Jesus tem um destaque que Pilatos não conhecia: a verdade. Um rei que reina, não pela mentira, não pelo poder da espada, não pelo tamanho do exército, não com muralhas na geografia terrena, mas um rei que reina num campo em que os homens são fracassados. A verdade. Nunca houve na história da humanidade inteira um único rei que reinasse pela verdade. Todos os reis que reinaram na terra reinavam pela mentira, pela traição, pelos conchavos e alianças. E Pilatos não entendia isso. Como é que pode um rei reinar pela verdade? O absoluto do reino de Jesus não se dá pelas realidades humanas, pelo concreto, pelos exércitos, pelas conquistas militares, pela força da espada. Jesus inicialmente não faz como os romanos. Jesus não adquire súditos por meio da opressão. Os súditos de Jesus são conhecidos e conquistados pelo convencimento da verdade. Eles não se sujeitam ao rei Jesus pela sua nobreza, pela sua superioridade, mas eles se rendem a ele pela sua humildade e pela morte na cruz. Os súditos de Jesus são conquistados por ele, não pela sua força, mas pelo seu amor. Os súditos de Jesus não têm uma faca nos seus pescoços dizendo: me sigam. Eles têm o próprio rei numa cruz dizendo: me sigam. Eles seguem a Jesus não pela força, mas voluntariamente. Eles seguem uma realidade que não é de poder humano, de posição, de cargo, mas de glória. Quando nós olhamos para a conversa de Jesus com Pilatos, Jesus deixa claro que o seu reino não é como o reino romano, cheio de conluio, de trapaça, sustentado por alianças e coligações corruptas e interesseiras, como as de Pilatos com os judeus. Não. O reino de Jesus é transparente, como a verdade, e ele é administrado pela verdade. Os súditos de Jesus não são como os súditos romanos, rebeldes, constantemente querendo expulsar o rei, querendo trair o rei, querendo matar o rei, ou querendo botar o seu próprio rei no lugar. Não. Os súditos de Jesus, eles ouvem a voz de Jesus. Eles acreditam em Jesus. Eles querem a permanência de Jesus no trono. E eles lutam por Jesus. Os súditos de Jesus lutam voluntariamente, de todo o coração. Eles são comprometidos com o reino. Os súditos de Jesus, eles vivem a verdade e lutam pela verdade. Ou seja,
são iluminados pela verdade, conquistados pela verdade, dominados pela verdade e agem de maneira verdadeira e transparente. Isso é algo que Pilatos não entendia. E a pergunta de Jesus é a pergunta do subjetivista. Daquela pessoa que se depara com um Salvador que morre. De um libertador que dá a sua própria vida, não que tira vidas. E quando Jesus diz isso, Pilatos percebe que a natureza do reino de Jesus era algo com o qual ele não deveria se preocupar. Ele sai para fora e diz para os judeus que estão ali: olha, esse homem não tem culpa nenhuma. O reino dele não é um perigo para mim. O reino dele não me oferece nenhum perigo geográfico, não oferece nenhum perigo político, não me oferece nenhum perigo de nenhuma espécie. Mas é interessante porque esse primeiro diálogo de Jesus com Pilatos é um diálogo que muitas pessoas têm, que são céticas quanto à verdade. Porque talvez já foram muito traídas na vida. Talvez nasceram num lar que sofreram a traição das pessoas que mais amam, pai e mãe. Muitas pessoas que são abusadas pelos pais, agredidas pelos pais. Tem muitos pais que são gananciosos, que não ligam para os seus filhos, que trabalham tanto que relegam seus filhos a serem cuidados por empregados. E muitas pessoas nascem num contexto em que verdade não é algo que é normal. Aliás, na humanidade, verdade é algo que nunca é bem-vindo. Porque quando a gente pergunta para a pessoa, bom dia, você não espera uma resposta que seja, não, meu dia não está bom não. Quando a gente pergunta para alguém, e aí, tudo bem? O que está no nosso coração é, por favor, não fale a verdade. Porque eu não estou afim de ouvir os teus choramingos. Eu não tenho tempo para ouvir os seus problemas, eu só perguntei por perguntar. Verdade é algo que não faz parte do reino dos homens. Quando a sua mulher veste aquela roupa ridícula e pergunta para você, eu estou bonita? E você mente. E diz assim, está linda, amor. Simplesmente pelo fato de que você sabe que a verdade não é o que ela quer ouvir. Porque verdade não é algo que faz parte do reino dos homens. Quando você vem na igreja, e muitas pessoas vêm na igreja, elas não esperam ouvir uma mensagem como essa aqui. Elas esperam ouvir uma mensagem que encha elas de mentira. Dizendo para elas que elas são boas, que elas são legais, que elas são maravilhosas, que elas são incríveis, que tudo na vida dela vai dar certo, que o emprego vai chegar, que a doença vai ser curada, que o casamento dos sonhos vai acontecer. As pessoas esperam se aproximar de Deus e ouvir dos homens de Deus mentiras. Mentiras. Porque muitas vezes o emprego não vai sair. A doença não vai ser curada. O casamento não vem. Porque o mundo que a gente vive é um mundo que nós não gostamos de ouvir verdades. E nós queremos ser mantidos pela mentira. Ou, como Pilatos, pelas nossas próprias verdades. Porque Pilatos olha para a verdade de Jesus, que Jesus está dizendo algo absoluto. Ele próprio era a verdade. Ele já tinha dito isso no livro de João: eu sou a verdade. Ninguém consegue se aproximar de Deus e ter um relacionamento de Deus senão por meio de mim, que sou essa verdade. Mas Pilatos não acreditava numa verdade absoluta.
Para Pilatos, a verdade é relativa. E a única verdade que Pilatos acreditava era a verdade que ele próprio podia construir e dominar pela força, pela mentira, pelo engano e pela espada. Pilatos só acreditava num jeito de ser rei, que era matando, enganando, mentindo. E muitos seres humanos continuam como Pilatos, querendo ouvir mentiras, seguindo mentiras, crendo em mentiras, porque não querem ouvir a verdade que têm que ouvir sobre as suas próprias vidas. Só que é interessante o que Jesus diz. Ele diz que existe um grupo de pessoas que não querem ouvir verdades, mentiras. Mas existe um grupo de pessoas que, quando ele fala a verdade, ainda que essa verdade doa, ainda que essa verdade seja terrível de ouvir, essas pessoas dão ouvidos à verdade. E esses são os súditos de Jesus. Os súditos de Jesus são aqueles que preferem ouvir uma verdade do que uma mentira. Os súditos de Jesus são aqueles que preferem ouvir: não, meu dia não está bom não. São aqueles que preferem dizer: cara, sua roupa está muito feia, se você sair assim na rua vai ser ridículo. São aqueles que preferem ouvir e falar a verdade, porque seguem uma vida de transparência. Mas existem Pilatos, que gostam de se alimentar da mentira e viver por meio da mentira. E João nos apresenta essa conversa como um diálogo de um cético que não crê que existe uma verdade absoluta que salva, e não crê que uma vida pela verdade é possível. Pilatos olha para o que Jesus diz e fala assim: o que é verdade? Verdade cada um tem a sua. Verdade cada um constrói como quer. Não é uma pergunta de interesse sincero. O que é a verdade? Me conta aí. Não. É uma pergunta assim: o que é a verdade? Esse negócio de verdade não existe. Nunca conheci um rei que tivesse aqui pela verdade. E aí ele sai lá para fora e fala: olha, esse homem não fez nada, não cometeu nenhum crime. O negócio dele é espiritual, aí está preocupado com esse negócio de verdade, aí, com as ilusões dele. Mas ele não está afim de derrubar o Império Romano, não tem crime nele. Aí aparece um outro grupo de pessoas. Esses judeus voltam, e lá no começo do capítulo 19, esses judeus começam a dizer para ele: olha, ele chega para os judeus e diz assim: esse homem não tem culpa. Vou fazer o seguinte: todo ano eu solto um prisioneiro que vocês querem matar, vocês querem que eu condene e tal, mas eu, bonzinho que eu sou, do alto da minha grandeza, eu sou tão benevolente que eu vou soltar um prisioneiro hoje na Páscoa. Solta o rei dos judeus. E o que é espantoso é que Pilatos começa a se deparar com a própria verdade dele agora. Porque o que Pilatos esperava era que os judeus iam olhar para ele como o grande Pilatos, o maravilhoso juiz Pilatos que julga com retidão, aquele Pilatos que tem um interrogatório perfeito e que consegue trazer das pessoas a verdade. Mas Pilatos sai para fora e diz assim: ele é inocente. E no reino de Pilatos, um reino de mentira, as pessoas não querem ouvir essa verdade. Então Pilatos sugere: quem eu solto? O que Pilatos esperava é que o povo dissesse: solte Jesus, o rei dos judeus, porque o seu julgamento, ó grande Pilatos, é um julgamento perfeito. Mas o que o povo grita
Pilatos jamais esperava. E ele recebe a mentira que ele não vai conseguir dormir com ela. Solta Barrabás. E no começo do texto tinha dito que Jesus era mau. Mas eles não apresentaram prova nenhuma. Aqui eles dizem, solta Barrabás, mas tinha todas as provas contra Barrabás. Barrabás era um zelote. Barrabás tinha feito várias incursões contra o exército romano. Barrabás tinha matado vários soldados romanos. Barrabás era um problema político e militar. E finalmente os romanos tinham ele na mão. Finalmente ele estava preso, o bandido que estava causando um problema sério para Roma. E quando esses caras gritam, solta Barrabás, já vem na cabeça de Pilatos, o que eu vou dizer para o meu imperador lá em Roma? Porque agora que a gente conseguiu resolver um problema, eu vou ter que matar esse inocente aqui para soltar um bandido. E aí o texto vai dizer que Barrabás dali para frente ele começa a ficar preocupado e ele começa a fazer de tudo para soltar Jesus. Não porque ele realmente tivesse interessado ou entendido alguma coisa acerca de Jesus, porque a verdade de Pilatos era diferente da de Jesus. A verdade de Pilatos é que ele se soltasse um inocente, se ele matasse um inocente e soltasse um culpado, o bicho ia pegar para ele. E aí então Pilatos fala assim, vou dar um jeito nisso aí. Arrebenta esse cara de porrada, mando para ele uma pena bem dura, estouro ele no pau e devolvo ele para os judeus arrebentado, eles vão ter pena dele. Quando eu mostrar ele todo destruído para os judeus, eles vão deixar ele embora. Porque a preocupação de Pilatos agora é deixa eu me livrar desse negócio de ter que soltar Barrabás. E aí ele manda chicotear Jesus. Haviam 3 chicoteamentos romanos. Ele dá o mais suavecito, tipo pimenta baiana. Dá um chicoteamento mais leve em Jesus. E aí os soldados se aproveitam da situação. E aí vai o terceiro personagem. O terceiro personagem do texto. Primeiro são os judeus, os religiosos, que estão preocupados em migalhas, mas rejeitam o pão da vida. O segundo personagem é Pilatos, que faz questionamentos com base na mentira que ele está acostumado a viver, mas não quer ouvir a verdade da vida, a verdade dos céus, a verdade que salva. Terceira pessoa são os soldados romanos. Pilatos fala, chicoteiem ele. E o texto vai narrar o que os soldados fazem além de chicoteá-lo. Os soldados trançam uma coroa de espinhos, enfiam na cabeça de Jesus, pegam um manto, na sua Bíblia deve estar escrito vermelho, mas não é vermelho, porque vermelho só o imperador romano podia usar. Eles colocam a cor que descreve no grego, é o púrpura, seria quase um roxo, que essa era a cor dos imperadores vassalos de Roma. Os imperadores escravos, os imperadores que tinham que pagar imposto para Roma. Então eles jogam um manto púrpura em Jesus, uma coroa de espinhos em Jesus, e eles começam a adorar a Jesus. Chegar na frente de Jesus, o texto diz que eles vinham a ele e salve o rei. Só que depois de falar salve o rei, eles pegavam a vara, metia na cara de Jesus. E diz o texto, a ideia, a fluência do texto é que eles estavam fazendo isso continuamente. Vinha um soldado, salve o rei dos judeus, e cada reverência dessa era uma paulada na cara. O que esses soldados estão fazendo é diferente do que os homens judeus fizeram e do que Pilatos fez. Esses soldados, eles estão zombando de Jesus. Primeiro eles declaram servi-lo, honrá-lo, para logo na sequência
bater na cara dele e demonstrar que aquilo que eles falaram antes e a reverência que eles deram não significava que eles tinham respeito algum por ele. Que na verdade o que eles queriam era afrontá-lo. E é interessante porque esses últimos personagens que o texto nos apresenta aqui nos mostra muitas pessoas dos nossos dias que vêm nas igrejas, que frequentam os templos religiosos e que dizem amar Jesus e que dizem servir a Jesus. Pessoas que cantam músicas declarando: o Senhor é o Rei. Que cantam canções que dizem: tu estás entronizado. Mas que assim que saem das portas da igreja, a vida delas são varadas na cara de Jesus. O comportamento delas demonstram que eles não têm nenhum respeito por Jesus. A forma como eles levam a vida, a forma como eles levam seus casamentos, a forma como eles gastam o seu dinheiro, a forma como eles vivem, são pauladas na cara de Jesus. São ofensas constantes. Porque a boca deles pode até declarar: salve o Rei, mas a vida deles é uma ofensa, é uma obra constante de demonstrar que eles não têm respeito nenhum por aqueles que eles chamam de rei. E muitas pessoas têm vivido assim nos nossos dias. Vem no domingo, salve o Rei, mas a todos os dias da semana são pauladas. Eu não te respeito, você não manda na minha vida, quem faça o que eu quero, eu não ligo para o que você diz, eu não estou interessado nas suas palavras, eu não estou interessado na sua autoridade, você não manda em mim, eu não te procuro, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não quero saber sua opinião, e se o pastor vier falar, eu não estou nem aí, porque quem cuida da minha vida sou eu, e tal. Zombando do Filho de Deus. João faz 3 contrastes. E aí o nosso texto termina. E o texto diz assim, no seu final: Jesus é trazido mais uma vez ao palco, todo arrebentado, e Pilatos tinha agora uma esperança. Bom, agora ele todo destruído, vão soltá-lo. Mas a coisa vai piorando, e o texto vai mostrando que os judeus vão intensificando os seus gritos. E aí Pilatos tem uma última conversa com Jesus, e nessa conversa ele volta, porque ele ouve que os homens dizerem: ele disse que é o Filho de Deus, e aí Pilatos gela. Mas Pilatos gela porque tem uma informação que João não nos dá, e que está lá no Evangelho de Lucas, que a esposa de Pilatos manda dar um recado para ele: eu não dormi a noite inteira, afligida com sonhos com esse homem, não te mete com ele. E Pilatos então ele gela. Ele traz Jesus para dentro e pergunta para Jesus: os caras estão dizendo que tu é filho de Deus, de onde você veio, cara? Jesus simplesmente ignora Pilatos. Jesus não responde. Jesus fica calado. Aí Pilatos, se achando a autoridade da situação, chega para Jesus e fala: você não vai me responder? Você vai me ignorar? Eu tenho na mão o poder de libertar você ou de mandar você para a cruz. E aí Jesus responde para Pilatos: Pilatos, você não tem poder nenhum.
O que Jesus diz para Pilatos é: eu estou aqui porque eu quero estar. O poder que você tem porque alguém te deu. E esse alguém sou eu e o meu Pai. De um reino, Pilatos, que é superior ao seu, que é superior a Roma, que é superior à sua capacidade de entender. Eu sou dono dessa situação, Pilatos. E aí, quando Jesus diz isso para Pilatos, Pilatos se vê sem mais nenhuma condição de fazer nada e entrega Jesus para aqueles homens. Essa história, João tem dois propósitos nela. O primeiro é nos apresentar para esses três personagens, para de alguma maneira nos levar a refletir se nós nos encontramos em algum dos lugares deles. E a minha primeira reflexão para você essa noite, a minha primeira pergunta final é: quem você é nessa história? Você talvez possa ser o religioso, que está se preocupando com picuinha e esquecendo do Filho de Deus. Talvez você possa ser Pilatos, que já ouviu tanta mentira, que está tão acostumado com um reino de mentira, que quando você é apresentado pelo rei que reina pela verdade, você não acredita muito nesse negócio de verdade, não. Ou você pode ser aqueles soldados, que até pela boca afirmam que ele é rei, mas que batem na cara dele, com as suas ações. E a pergunta final da conversa, ela é fundamental aqui. Porque para Pilatos ele era o rei. E Jesus diz para ele: Pilatos, o seu castelo é de cartas, meu amigo. Todas elas fui eu que coloquei no lugar. Eu sou o Senhor da história, da vida e da morte. E eu vou morrer naquela cruz, para que se cumpram todas as profecias que eu mesmo fiz ao meu respeito. Então, o que o final da conversa nos apresenta é: existe uma quarta opção, para que eu não seja nenhum dos três personagens anteriores. Aqueles que ouvem a voz de Cristo e que se curvam a Ele voluntariamente e que querem dizer para Ele: Tu és o meu rei. Eu sei que o Senhor é o dono de toda a história. Aqueles que declaram que Ele é Senhor. Aqueles que olham para Ele acima das religiões, dos gostos pessoais, dos costumes aos quais está habituado. E que colocam Ele como centro da sua vida. Aqueles que não vão dizer para Ele Senhor num dia e vão bater na cara dele no outro. Mas aqueles que vão honrá-lo continuamente, vivendo uma vida da verdade, transparente, em verdade. Quem é você? Qual personagem você é? Quem é o Senhor da sua história? Jesus não é uma vítima. Ele é o Senhor. E Ele está morrendo, de uma vez por todas, pelos pecados dos homens. Só há um Senhor. Só há um reino. Todos os outros reinos estão debaixo dele. De que reino você faz parte? Quem é o rei que está sentado no seu trono, no trono do seu coração? Quem reina na sua vida? Cidadão de que pátria você é? Essas são as perguntas de João para todos nós. Feche seus olhos, tenha um tempo pessoal seu com Deus.
Pai querido, Deus amado, tantas pessoas leem essa história, tantas pessoas já viram filmes, já leram, hoje em dia existe até quadrinho contando a história de Jesus. Mas poucas pessoas realmente entenderam essa história. Muitas das pessoas nos nossos dias ainda estão preocupadas com as religiões. E tão preocupadas que estão com as suas religiões que esquecem que Jesus é o pão da vida. Tantas pessoas, ó Deus, vivem as mentiras, os conluios, os conchavos, as alianças podres, as falsidades desse mundo, que muitas vezes, quando são colocadas diante da verdade viva de Deus que desceu dos céus, não conseguem crer mais em absolutos, porque estão escravizados ao relativismo, às próprias verdades que têm a si mesmo como centro. Tantas pessoas, ó Deus, estão tão longe de Ti, tão acostumadas com esse mundo de mentiras e de falsidade, que preferem ser enganados do que ouvir a verdade. Preferem estar presos ao mundo do politicamente correto, como Pilatos. Tantos outros, ó Deus, são apresentados diante do Rei dos Reis, o Senhor do Universo, mas brincam, sarreiam, jocosamente, declarando com a boca uma honra a Ele como Rei, mas que as atitudes são varadas na cara dele, de total desrespeito. A pergunta desse texto para nós é: Senhor, quem é o nosso Rei? De que reino nós fazemos parte? E eu gostaria, ó Deus, que cada pessoa aqui essa noite pudesse declarar: o meu Rei é Jesus Cristo de Nazaré. É para Ele que eu vivo. Ele é a verdade absoluta sobre toda e qualquer verdade. Ele é a única verdade, Ele é o único caminho, Ele é a única vida, é por Ele que eu me guio. É Ele que conduz cada atitude. As minhas atitudes honram a Ele, exaltam o nome dEle. Eu ouço a voz dEle e eu quero servi-lo como Rei, como meu Senhor. O reino do qual eu faço parte não é só um reino que virá lá no céu, mas é uma realidade presente aqui, agora, já. A realidade do reino é o que toma minha vida, é a verdade na qual eu vivo. Eu gostaria de pedir, Senhor, que se tem pessoas aqui hoje, ó Pai, que ainda não creem em Jesus Cristo como seu Salvador, como Senhor das suas vidas, como Rei dos seus corações, que o Teu Espírito haja nessas vidas hoje, ó Pai, e que hoje eles possam deixar de ser como os judeus, como Pilatos, como aqueles soldados. Que eles parem de gritar: crucifica-o, para honrá-lo e glorificá-lo, não só em palavras, mas em ações. Por favor, ó Deus, age nos corações. Eu creio no poder do Teu Espírito, Senhor. Convence, Senhor. Trata, Senhor. Traz à tona aquilo que precisa ser tratado, Senhor. Eu peço isso, ó Pai, pelos meus irmãos, por mim. Que
nós possamos viver na esfera do Teu reino, tendo o Senhor como Rei das nossas vidas, soberano sobre todas as coisas. É o que eu peço e oro, em nome do Senhor Jesus. Amém?